oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 43. Então, na última aula, nós encerramos os estudos, dos polinômios, ali com a divisão de polinômios. Hoje nós vamos ver um pouquinho ainda sobre polinômios, mas é só um fechamento, tá? Porque vocês vão estudar, na verdade, esse conteúdo aprofundado no ano que vem. Hoje é só para vocês terem uma noçãozinha básica, saberem que eles existem, saberem que dá para ser utilizado, mas vocês vão aprender eles mais profundamente mesmo ano que vem, tá certo? Hoje é só uma pincelada nesse conteúdo. Então, o conteúdo de hoje é sobre produtos notáveis, certo? Então, vamos só pensar um pouquinho sobre essa palavra, produtos notáveis. Produtos são multiplicações e notáveis quer dizer que eles têm algum destaque. Então, dentro da matemática, os produtos notáveis são aqueles que a gente acaba utilizando bastante, eles aparecem bastante dentro da matemática, certo? Então, o objetivo de hoje vai ser compreender algebricamente os principais casos de produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Parece meio confuso, mas durante a aula você vai entender um pouquinho melhor. Então, os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para anotar as informações e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios no caderno, tá certo? Então, produtos notáveis. No cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com muita frequência. Veja algum desses produtos. Então, primeiro a gente tem aqui uma multiplicação, ou o quadrado da soma, que nada mais é do que a multiplicação de dois termos somados, E, no caso, o quadrado deles, ok? Temos também o caso, a mesma coisa, só que é o quadrado da diferença. Nós temos uma multiplicação de uma diferença de dois termos ali e, nesse caso, resulta no quadrado dessa diferença, tá certo? E o último termo que a gente tem que mais aparece é o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, a soma de dois termos multiplicado pela diferença de dois termos. Esses produtos são os produtos que aparecem bastante, por isso que eles são chamados de produtos notáveis, certo? Pela importância que eles têm no cálculo algébrico, eles são chamados, então, de produtos notáveis. Nós vamos estudar hoje os três. Então, nós vamos considerar primeiro aqui o quadrado da soma de dois termos. Então, considere a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos. A gente vai desenvolvê-la algebricamente, ou seja, vamos resolver essa expressão ali. Então, eu tenho x mais y ao quadrado, perdão. Isso nada mais é do que x mais y vezes x mais y, certo? Para eu chegar na resposta, eu vou ter que fazer o x vezes x e vezes y e fazer o y vezes x e vezes y também. Isso vai me resultar em x² mais xy mais mais y ao quadrado. Por fim, se eu juntar esses dois termos semelhantes aqui, eu vou chegar num termo que com x² mais 2xy mais y ao quadrado, certo? Este termo é a igualdade, o resultado dessa multiplicação ou o resultado desse quadrado da soma. Então, eu posso dizer que x mais y ao quadrado vai ser igual a x² mais 2xy mais y ao quadrado. Isso eu estou falando para qualquer termo, tá, gente? Que seja uma soma de dois termos. A resposta aqui, essa nossa resposta, é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Porque ele é um trinômio e ele vem de um quadrado perfeito, ou seja, ele vem de um termo ao quadrado, ok? Observe que a gente chegou nessa resposta, mas olha só que interessante. O quadrado da soma de dois termos, ele é formado pelo quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Eu posso dizer isso na forma de uma regrinha. Eu posso dizer que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso sempre resolver ele algebricamente. Eu posso pular direto e resolver utilizando essa regrinha. Observe esses exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo é 3x mais 2y ao quadrado. Se eu fizer algebricamente, eu vou ter a multiplicação dos dois, repetidos ali. E aí, isso vai me resultar em 3x² mais 6xy mais 6xy mais 2y ao quadrado. E isso dá como resposta 9x² mais 12xy mais 4y ao quadrado.
Se eu fosse utilizar a regrinha, gente, utilizar a regrinha que a gente tem ali, eu vou ter o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso significa o quê? Eu vou fazer o quadrado do primeiro termo. Quem é o meu primeiro termo? 3x. Então, eu vou fazer esse termo ao quadrado. 3x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. 2 vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo, que é 2y. Mais o quadrado do segundo, que é 2y. Então, eu tenho 2y ao quadrado. Não esqueçam só de quando vocês forem fazer este ao quadrado aqui, o 3 também precisa estar ao quadrado, tá? Você vai resolver o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, x quadrado, x quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. X vezes y, xy. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y ao quadrado. Certo? Então, quando eu uso esta regrinha, fica mais rápido para eu resolver. Olha só esse exemplo aqui. A ao cubo mais 5b ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, é isso que eu vou chegar nesse produto notável. Eu não preciso fazer toda aquela conta, eu posso utilizar direto essa regrinha, certo? Quadrado do segundo vai dar a na sexta, mais 10 ao cubo b, mais 25b quadrado, certo? Então, é bem simples, tá? Significa que, como eu utilizo muito esse produto notável, né? Esse produto, perdão, e ele se torna um produto notável, eu cheguei numa regrinha para ajudar eu a resolver. Mas assim, caso você tenha dúvida na hora de fazer a regrinha ou não decorou direito, você pode fazer algebricamente a multiplicação de chuveirinho ali que não tem problema nenhum. O resultado vai ser igual dos dois jeitos, tá? A ideia da regrinha é facilitar o cálculo de vocês, ok? Mesma coisa com o quadrado da diferença de dois termos. Então, se eu considerar a expressão x menos y ao quadrado, eu estou representando o quadrado da diferença de dois termos. A gente pode desenvolver ela algebricamente. Então, eu vou ter aqui x menos y ao quadrado vai ser igual a x menos y vezes x menos y. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Xy vezes x menos xy e y vezes y mais y ao quadrado, certo? Eu fiz o chuveirinho aqui de todos os termos. A resposta final que eu encontrei aqui vai ser x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Se vocês perceberem, deste daqui, do quadrado da diferença de dois termos para o quadrado da soma de dois termos, a única diferença é este sinal aqui. Só vai ter diferença esse sinal do meio. No quadrado da diferença de dois termos, eu tenho um sinal de menos. No quadrado da soma de dois termos, eu tenho um sinal de mais. E nos dois casos, eu estou falando de um trinômio quadrado perfeito, porque é a mesma coisa, é um trinômio que vem de um quadrado perfeito, ou seja, de um termo elevado ao quadrado, certo? E aqui eu tenho também, visualmente, a mesma regrinha. O quadrado da diferença de dois termos é formado pelo quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, perdão. E isso me deixa escrever de novo a regrinha. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, é exatamente a mesma regrinha, só que o sinal ali, do 2 vezes, né, o primeiro pelo segundo, vai ser negativo aqui, enquanto no quadrado da soma ele era positivo, certo? Essa é a única diferença. A regrinha é exatamente a mesma. Então, aqui nós temos um exemplo, 3a menos 4b ao quadrado. Se eu fizer a multiplicação aqui, eu vou ter chuveirinho também, eu posso fazer, né? 3a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Isso me resulta em 9a ao quadrado menos 24ab mais 16b quadrado, certo? Posso fazer a continha desse jeito, não está errado, está corretíssimo. Multiplicação de dois polinômios aqui, nós já estudamos, né, recentemente. Bem tranquilo, posso fazer. Mas eu posso utilizar a regrinha também. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai me resultar em 3a ao quadrado, aí menos aqui, né, importantíssimo.
2 vezes o primeiro termo, que é 3a, vezes o segundo termo, que é 4b, mais 4b ao quadrado. De novo, o 3 aqui também tem que ser ao quadrado, tá? Por isso que eu vou ficar com 9a ao quadrado, menos 24ab, mais 16b quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E 4 ao quadrado é 16. Então, é simples. Vocês podem fazer das duas maneiras. Pode resolver algebricamente, como a gente já está acostumado, como a gente viu na aula de multiplicação de polinômios, ou eu posso utilizar essa regrinha aqui, mas a prof volta a falar. Tenho dúvida na regrinha, não lembro exatamente como é, não sei fazer, não lembro qual é o sinal que vai, não faça pela regrinha então, gente. Resolva a multiplicação utilizando distributiva, que vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? É o que eu sempre falo, não adianta você querer fazer pela regrinha, porque é mais fácil, porque economiza linha, porque não sei o quê, e no final fazer errado. Melhor que você faça o passo a passo, com calma, e chegue na resposta certa no final, tá? Cuidado com isso. Vamos ver mais um exemplo aqui, então. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a regrinha, certo? Se eu fizer esse exemplo aqui, então, a ao cubo ao quadrado, menos 2 vezes a ao cubo vezes xy, mais xy ao quadrado. A ao cubo ao quadrado vai me resultar em a na sexta. 2 vezes a ao cubo xy fica 2a ao cubo xy. E aqui o quadrado se faz nos dois termos, tá? No x e no y. Então, eu fico como resposta x quadrado, y quadrado, certo? Então, esses aqui são os principais produtos notáveis que a gente tem, tá certo, gente? O último produto notável vai ser o mais simples de todos, que vai ser a multiplicação de dois termos, né? Um positivo e um negativo, certo? A multiplicação desses dois é muito simples. Eu posso resolver fazendo algebricamente, vou fazer aqui no quadro com vocês. X vezes x vai me dar x quadrado, x vezes menos y vai me dar menos xy, y vezes x vai me dar mais xy, e y vezes menos y vai me dar mais y ao quadrado. Percebam aqui que, diferente dos outros, esses dois termos do meio se anulam, certo? Então, a minha resposta aqui vai ficar apenas x quadrado mais y quadrado. Ou seja, menos y quadrado aqui, né, gente? Menos y quadrado. Mais vezes menos dá menos. Então, a minha resposta nesse produto notável vai ficar apenas x quadrado menos y quadrado, certo? Ele é um produto mais fácil de fazer do que os outros. Esse aqui seria o produto da soma pela diferença, tá certo? E a regrinha é simples, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Espero que tenha ficado claro para vocês os principais 3 tipos de produtos notáveis, tá? Não é difícil, eles são bem simples de resolver. Não esqueçam de fazer os exercícios, de acompanhar as aulas que vocês têm. A gente se vê na próxima aula então, tá certo?